A paz do Senhor Jesus, que vem trazer mais uma palavra, o pão da vida, para os nossos corações nessa hora. Que o Espírito Santo te visite nessa hora e venha derramar a sua presença sobre a tua vida nessa hora. Em nome de Jesus, que Ele venha tocar no teu coração, venha trazer o alimento que você precisa nesse dia de hoje. Amém? E hoje nós vamos fazer uma meditação no Salmo capítulo 37, versículo 3 ao 5. Salmo capítulo 37, versículo 3 ao versículo 5. Aleluia. Essa palavra que Deus tem para nós é a característica de pessoas que confiam em Deus. Será que nós temos as características de quem realmente está confiando no Senhor? Vamos ver, vamos examinar nessa hora. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo capítulo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faz-lhe o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Quando nós vemos esse salmo, confia no Senhor, a gente fazer orações de quem realmente confia no Senhor, um coração agradecido. Devemos orar em agradecimento por tudo que Ele tem feito por nós. Quando Ele diz, faz o bem, confiar e fazer o bem, é fazer o bem aos nossos irmãos, fazer o bem a todos, dar testemunho do que Ele tem feito em nossas vidas, mostrar que verdadeiramente Cristo habita em nós e tem feito maravilhas em nossas vidas, em nosso meio. Habita na terra, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. O alimento, irmãos, é a palavra do Senhor. Nós temos que meditar, nós temos que pegar para nós, não somente a gente meditar, mas pegar para nós cada palavra que está na Bíblia. Não é só para os nossos irmãos, para o nosso esposo, para a nossa esposa, para os filhos, mas é para todos. Palavras que trazem vida para nós. Vamos ao pão da vida, então, neste momento. Característica de pessoas que confiam em Deus. A primeira característica de pessoas que confiam em Deus, ela sabe que é amada. João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que amor grandioso que o Senhor demonstra por nós, entregando o seu Filho. É um amor incondicional. É um amor verdadeiro, um amor puro. Amém? Então nós temos que sentir esse amor de Deus por nós, esse amor de Jesus por nós, que se entregou por amor a nós. Nós temos que receber esse amor em nossos corações. E esse amor ele tem que transbordar em nossas vidas, demonstrando para outras pessoas que amamos também a Ele. Que Jesus ele está habitando em nós e Deus ele é amor. Deus é amor. E se nós estamos em Deus, nós temos que demonstrar o nosso amor em todo o tempo.
E a segunda característica de pessoas que confiam em Deus é não sente medo. A pessoa que confia em Deus não sente medo. Ela se recusa a ter medo. Se recusa a ter medo. Medo, ela não tem medo de rejeição, nem de fracasso, nem do futuro, nem do passado, nem da altura, nem do escuro, nem da vida, nem da morte. Não tem medo da solidão, não tem medo de envelhecer, não tem medo de dirigir. Não temos medo de nada. Temos que andar no Espírito. A palavra do Senhor diz que o amor lança fora todo o medo e que o justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38. Você pode meditar depois nessa palavra. E a outra característica de pessoas que confiam em Deus, ela é positiva. Provérbios 23, versículo 7. Eu vou ler só a parte A. Assim como você imagina na sua alma, assim é. Nós temos que olhar para as coisas boas. Olhar para as coisas boas, tirar o olho das coisas ruins. Olhar para as coisas que dá fruto, que dá alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Parar de olhar para coisas, colocar lente de aumento em coisas ruins. Não podemos guardar mágoas. Nós podemos ser bênção ou maldição. Porque tem a palavra em Tiago que diz que a nossa língua é um órgão tão pequeno, mas que ela pode ser bênção e pode ser maldição. Porque as palavras têm poder. As palavras que saem da nossa boca têm poder. Tanto ela tem o poder de abençoar como de amaldiçoar. Então temos que falar somente coisas boas, ser positivo em todo tempo. Vamos profetizar que vai dar certo aquilo que nós almejamos, que as pessoas almejam, que elas desejam. Vamos profetizar coisas boas para os nossos irmãos, para nós mesmos, para a nossa família. E outra característica de pessoas que confiam no Senhor, ela se recupera das derrotas. Aprende com os erros, não vai ficar a vida toda chorando porque teve uma derrota, mas vai se levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Porque a obra de Deus ela não pode parar nas nossas vidas. Nós temos que prosseguir. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se não deu certo, Deus sabe o porquê não deu certo. Para de chorar por essa derrota. Para de se lamentar. Se levanta, dá a volta por cima. Você vai conseguir da próxima vez. E a pessoa que confia no Senhor, eu vou falar do item 5. Ela evita comparações. Deus nos deu algo desde que nascemos. Fomos escolhidos no ventre de nossa mãe. Fazemos parte do corpo de Cristo. Há muitos membros no corpo de Cristo, mas há um só corpo. Olhe para as suas bênçãos. Para de olhar para a bênção dos outros. O que os outros estão recebendo, o que Deus está fazendo na vida dos outros. Para de se comparar. Não vamos fazer como aquela passagem, aquela parábola do filho pródigo. Não do filho pródigo, mas do irmão que ficou em casa. Que ele teve ciúmes, teve inveja do irmão quando voltou. Porque o seu pai deu uma festa, matou um bezerro para ele, deu uma grande festa, porque o filho pródigo estava voltando para a casa do pai. O irmão teve ciúmes. Lucas 15, 11. O irmão teve ciúmes.
Muitas vezes nós estamos na casa do Pai, está tudo ali, só basta nós buscar, nós querer, e nós não fazemos a nossa parte. Quando o outro irmão recebe, aí nós vamos nos lamentar, por que eu não recebo? Estou tanto tempo aqui, não recebo que o fulano e que o Beltrano está recebendo. Vamos nós buscar a nossa parte, porque o Senhor, ele fala que tudo aquilo que ele prometeu para nós, ele vai cumprir. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A pessoa que confia no Senhor, ela age. Amém? Ela provoca um milagre na vida dela. Tem pessoas que esperam acontecer e outras pessoas fazem acontecer. Não vamos ficar esperando sentados, mas vamos provocar o milagre. Vamos buscar a nossa vitória em todo tempo. Orar é ação. Colocar a oração em prática. A oração é a chave da vitória para a gente conseguir aquilo que a gente almeja. Você tem sonhos? Então age. Trabalhe para acontecer. Eu escutei uma vez uma história de uma mulher que o sonho dela era ir para Israel, conhecer Israel. E ela comentou com uma outra pessoa, eu sonho com isso. E já fazia anos que ela estava sonhando, 10 anos, 12 anos sonhando com isso. E a outra pessoa perguntou para ela, você sonha com isso? E o que você está fazendo para esse sonho se realizar na sua vida? Ela falou assim, nada, porque eu trabalho, ganho pouco, não tenho condições. Mas nós temos que lutar pelos nossos sonhos, porque se ela tivesse depositado o mínimo que fosse por mês numa conta, um dia ela ia ter condições de ir. E assim somos nós. Um dia nós temos que crer que aquilo que nós sonhamos vai acontecer na nossa vida. Amém? A pessoa confiante trabalha com aquilo que Deus deu. Amém? Se a vida te deu limão, faça uma limonada, mas aproveita isso que Deus te deu hoje. Aproveita o que você tem em suas mãos hoje. Aproveita as oportunidades. Temos que viver o amor de Deus, confiar nele. E deleitar no Senhor é um mandamento prazeroso de cumprir, porque você vai descansar nos braços do Senhor. E o Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. É uma promessa maravilhosa para nós. Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Aleluia. Amém? E você confia no Senhor? Você é uma pessoa confiante? Medita nessa palavra. Se você tem sido amada, você se sente amada, você sabe que é amada, você não sente medo, é positivo, se recupera das derrotas, evita comparações, age para os sonhos acontecer. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, que você tenha sido abençoada nesse dia de hoje com essa palavra. E aqui eu termino mais um pão da vida. E deixo o meu abraço a cada um de vocês que estão ouvindo esse áudio. E se você foi edificado com essa palavra, compartilha com alguém, porque às vezes há alguém que está precisando de ouvir isso, essa palavra, para se animar, para aprender a confiar em Deus. Amém? Deixo o meu abraço, o meu carinho por todos vocês. Aqui quem vos fala é a missionária Zane. Eu agradeço por essa oportunidade. Obrigado por esse tempo que você dedicou de ouvir este áudio. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe.